Dr. Richardson, presidente municipal do PT de Brasileira, seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. E a gente já queria começar o questionamento com você a respeito da perspectiva do governo Lula III. Tomou posse no domingo, foi criado um ministério amplo, onde temos 11 mulheres e 12 homens no comando. Você, como presidente da sigla, qual a sua perspectiva para o governo Lula? Como é que o governo federal tem recebido esse primeiro momento do governo entregue da ex-gestão Bolsonaro? Boa tarde, Giva. Boa tarde aos nossos ouvintes. Quero desejar uma boa tarde também aos nossos amigos, companheiros da zona rural, da zona urbana. Pedir licença, né, Giva, para entrar na casa de cada um que esteja nos ouvindo, né? Em primeiro lugar, eu queria falar sobre essa barbárie, né, que aconteceu em nossa cidade. Fato, até o meu conhecimento, exclusivo, né, de Brasileira. Inclusive, assim que tomei conhecimento, eu liguei para o comandante-geral, o coronel Walter, que é um amigo pessoal, a pedir a ele, em nome dos brasileirenses, que olhasse com uma atenção especial para a nossa cidade e que não deixasse que o que está acontecendo em Piripiri, nas nossas cidades irmãs, vizinhas, chegasse até a nossa cidade brasileira. Prontamente, o mesmo me confirmou que já é a função dele fazer este papel, mas que sim atenderá ao nosso pedido, evitando com que fatos como esse possam chegarem à nossa cidade. A gente percebe que a cada dia é uma morte, quando não é uma, é duas em Piripiri, e ele me relatou que está a equipe toda trabalhando incansavelmente para combater esse mal que assola não só Brasileira, Piripiri e cidades circunvizinhas, como todo o estado e todo o Brasil. No mais, Giva, adentrando aqui ao nosso tema político, agradecer a você pelo convite, né? E essa reflexão que a gente faz hoje sobre o Lula III, digamos assim, né? Que pela terceira vez está assumindo aí o comando do Brasil, são excelentes. Eu acho que, como você bem disse, Lula inicia o comando do Brasil com 11 mulheres no ministério e 12 homens. Isso já mostra a valorização da mulher no poder público e no comando do Brasil. Eu acho que isso é uma demonstração, embora eu ainda acho que seja pouco. Foram 11, está 11 a 12, mas eu tenho certeza que o Lula sabiamente soube escolher o seu ministério, e essas mulheres e esses homens farão uma excelente gestão, tentando arrumar a casa deixada pela gestão bagunçada que deixou a gestão anterior, o candidato derrotado na eleição passada. Então, assim, o que é que o Lula busca? O que é que a gente percebe dentro do partido? Ele quer e vai conseguir resgatar principalmente a dignidade da pessoa. É isso que ele busca, Giva. E essa dignidade, ela sempre foi resgatada através dos programas sociais, que é a nossa, digamos assim, a nossa bandeira maior. São aqueles programas que é o FIES, ProUni, Jovem Aprendiz, Bolsa Atleta, programas que Luz para Todos, Fome Zero. Eu me lembro que na última conversa que tivemos aqui, eu acho que foi entre o intervalo do primeiro turno para o segundo turno. Foi. E a gente falava justamente sobre a perspectiva do governo Lula em relação ao que estava acontecendo no país. Embora muitos não acreditassem na vitória do Lula, e a gente sempre acreditou, porque essa é uma bandeira realmente do PT, e não só do PT, mas dos seus aliados, dos seus companheiros, dos seus simpatizantes, e o resgate
desses projetos, desses programas sociais de inclusão social, eu acho que é muito importante, não só para o Brasil como um todo, mas para os estados, para os municípios que tanto sofrem com essa falta de inclusão e a falta de emprego, a falta de oportunidades. Então, assim, a perspectiva que a gente vê, tanto dentro do partido, pelos militantes árduos, como também pelos simpatizantes, é justamente essa, é a retomada da dignidade, é a retomada do poder de compra, é a retomada do lazer, é a retomada do esporte, feita de uma forma transparente, e que eu tenho certeza que o Lula, com toda a sua equipe, irá resgatar ao povo brasileiro. O interessante, Dr. Richards, é que o governo Lula 3, ele já traz assim um ar de liberdade, um ar de parceria, principalmente pelos colegas de imprensa, o Ângelo Carvalho que está aqui nos bastidores, aqui acompanhando a nossa conversa, ele que trabalha diretamente com a mídia, Capital, Brasília, é um homem internacional, né? E a gente vê que essa turma que trabalha com mídia, eles esqueceram que aquele cercadinho não existe mais, né? Hoje a imprensa já tem toda a liberdade de conversar com o presidente, com os seus secretários e as demais pessoas que fazem parte do elenco. Agora vamos para o Piauí. Rafael Fonteles, pela primeira vez, assume o governo do estado e a gente já começa a querer uma perspectiva de governo que cada governante tem seu posicionamento, por mais que você seja aliado do partido, eleito dentro de uma base, mas cada um tem sua maneira de gestão. Qual a sua visão do nosso governador Rafael Fonteles? Quero aqui deixar um abraço para o meu amigo Ângelo, que está aqui acompanhando a gente. Ângelo, prazer em te ver. Giva, me permita só mandar uns abraços. Não, fica à vontade. Porque foram lá no meu escritório hoje, recebi uma visita do amigo Chico Modos. Quero mandar um abraço pro Chico, pra Sônia, pro PT, pra turma toda aí aqui, pro Fabrício no Saco, pros amigos do Mocambinho, enfim, de toda a região, Saco dos Polidoro, Data Viados, pra toda a zona rural. E também para os amigos daqui da cidade, né? O Nilson Diniz está lhe mandando um abraço. Pronto, é um companheiro de luta. Então, assim, Giva, com relação ao estado do Piauí, eu acho que houve algumas indagações com relação à gestão do Rafael, da gestão não, das nomeações do Rafael, porque política, no meu entendimento, se faz de duas formas. Se você tem que pegar um corpo técnico e um corpo político, tentar mesclar isso e daí então colocar aquelas pessoas no lugar certo. Concordo em gênero, número e grau com o que o Rafael está fazendo. Ele, embora tenha resgatado ou então tenha recebido do governo Wellington Dias a questão, o estado da Regina, na verdade, né? Em sua levada de uma forma positiva, aos que são contra, mas a gente sabe que gerir um estado não é uma questão fácil, e o Wellington Dias provou isso para tão tal que foi eleito 4 vezes. Então isso prova que tem uma capacidade de gestão muito grande. Então o Rafael, nosso governador eleito, eu acredito que com as escolhas sabiamente de pessoas preparadíssimas para o primeiro escalão, irá fazer uma gestão espetacular, talvez uma gestão como nunca já vista no estado do Piauí. O que a gente já vê, inclusive com o programa de alfabetização, ele já sinalizou aos que eram contrários em acabar com o programa. Ele já se manifestou, inclusive, há menos de 24 horas que assumiu, pela continuação do programa, e que irá sim, o que está errado corrigir e o que está certo continuar. Um programa de extrema importância de alfabetização de todo o estado do Piauí, e ele irá inclusive cancelar contratos que porventura tenham sido reconhecidos como de forma ilegal, e continuar com o programa com toda a sua força e atingindo o objetivo, que é a alfabetização daqueles mais carentes no estado do Piauí.
Você apoiou aqui em Brasileira a deputada Rejane Dias para a deputada federal e há uma informação de que possivelmente ela vá para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. É o que a imprensa tem nos ditos, nos bastidores da política. A pergunta é, você falou em melhorar o ensino e tudo, e a grande defesa da Rejane Dias era de fato a escola de tempo integral. Eu vi o pronunciamento dela nessa defesa. Esse legado, o suplente da Rejane Dias terá essa disponibilidade também de seguir em frente com esse projeto que também é do Ministério da Educação, de acordo com a fala do Camilo Santana, presidente? Totalmente, Giva. Suplente que irá, caso efetive, a ida da nossa deputada Rejane Dias, deputada federal eleita, para o Tribunal de Contas, o cara, Dr. Merlong é um excelente parlamentar, já provou isso, tem enviado várias emendas parlamentares para vários municípios de extrema importância e não tenha sombra de dúvida, se concretizar a ida da deputada Rejane ao Tribunal de Contas do Estado, tenho certeza que o deputado Merlong irá realizar com todo afinco não só os seus projetos, como os projetos da deputada Rejane Dias, até porque são do mesmo partido, então eu acredito muito nessa vontade de ajudar o Piauí. Mas pela sua proximidade com a deputada Rejane, isso procede ou é especulação de bastidor de política? Giva, após as eleições eu não falei com a deputada Rejane Dias, eu não estou aqui para ganhar holofotes, eu não irei emitir em rádio. Após as eleições ela me ligou, me cumprimentou, agradeceu aos brasileirenses pelos 508 votos que teve, tanto ela como o deputado Hélio, tivemos 430 votos. Então, agradeceu, mas é uma tramitação, Giva, interna, Depende de vontade de partes, depende da própria deputada Rejane em querer ir, depende de uma série de situações que não cabe a mim emitir nenhum juízo de valor em relação a isso. Tenho certeza que a deputada Rejane, ficando onde está como deputada federal, realizará um excelente trabalho na Câmara Federal e tenho certeza que, se for a mesma para o Tribunal de Contas, não tenho dúvida que também realizará um excelente trabalho junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Presidente, o que cabe à Brasileira, a Piripiri, que é a nossa região mais próxima eleitoral, o que o governo do PT do Estado, qual foi o quinhão que nós aqui de Brasileira, Piripiri, vamos ter do governo Rafael Fonteles? Giva, pelo que eu estou vendo aí, muita coisa. Às vezes eu penso até que só Piripiri e Brasileira que vão ter benefícios do governo do Estado. Mas não, o governo do Estado tem se manifestado. E precisamos lembrar que o governo do Estado assumiu agora, bem dizer ontem, Então ainda é muito prematuro para falarmos de projetos, mas o que a gente pode se agarrar e se apegar é exatamente ao que foi prometido em campanha. Eu acho que em política você não pode fazer promessas de campanha que não tenham uma perspectiva de execução. Então, foi até inclusive notícia no Fantástico, as casas que estão em Piripiri, elas já serão retomadas e entregues à população. Já é um grande pulo, um grande avanço que tanto o governo federal como o governo estadual e a própria prefeitura de Piripiri, através da prefeita Jove, eu acredito que darão esse passo super importante e entregarão de imediato, assim que tudo tiver concretizado administrativamente, a entrega dessas casas. Eu não tenho muita propriedade para falar com relação à entrega das casas, mas pelo que foi posto na entrevista e pelos bastidores que a gente escuta, eu tenho certeza que a população irá. Isso em Piripiri. E aqui em Brasileira já aconteceu e está acontecendo. Tivemos aí calçamentos vindo para a Brasileira que nunca vieram tantos calçamentos como vieram recentemente agora no governo do Wellington Dias, nesse último governo do Wellington Dias, para cá, para a Brasileira. E não só isso, até mesmo inclusive para a própria situação, para a própria gestão, vieram obras do governo do Estado assinada por deputados da base aliada do governo.
Eu acho que isso mostra o compromisso e o comprometimento do governo do estado com relação a essas pessoas, a Brasileira, a Piripiri, a Piracuruca, não só a nossa cidade, como as nossas cidades irmãs. O compromisso do governador, do governo do estado, do governo federal, é esse. Eu acho que é isso. É o legado que o PT deixa, é justamente que deixou e que está ainda em execução, é justamente isso. É o compromisso com o pobre, é o compromisso com a população, é o compromisso com os menos favorecidos, é o compromisso com a capacidade de melhorar a cidade em termos de mobilização, em obras estruturantes. Então, eu acho que o governo do PT fez o dever de casa dele, e agora com a gestão do Rafael e Lula, Rafael cá e Lula lá, eu acho que eles irão fazer um excelente governo. A retomada do Bolsa Família, que agora é oficialmente, de volta ao Bolsa Família, onde foi mantido os R$600, mantido o valor de 150 para a criança de até 6 anos, e a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que no governo Bolsonaro foi chamado de Casa Verde e Amarela, se não me falha a memória, E como você disse, o Fantástico mostrou várias residências que a gente tem conhecimento, que em Piripiri tem várias casas que estão prontas para ser entregue, com placa solar, com toda uma estrutura. Então falta o interesse de fato da gestão, tanto do estado ou do município e da federação, para que essas casas sejam de fato entregues para a população. Brasileira também tem essa deficiência, presidente, em relação a esse tipo de moradia, Seria importante você, como representante da sigla, e as lideranças que elegeram Rafael Fonteles também buscassem recursos dessa modalidade para a população de Brasileira, que sofre, apesar de vir para o município muito calçamento, mas a nossa população, ela é carente de moradia também. Giva, quando eu vi a reportagem do Fantástico, eu fiquei lambendo o beiço. E aí, o que foi que eu fiz? Imediatamente, eu já providenciei um ofício, vou deixar inclusive o ofício aqui para disponibilizar para você, requerendo para o nosso governador e, claro, através do nosso deputado estadual e a deputada federal Regiane Dias, a solicitação de casas também para cá, para a nossa cidade. Claro, não é a gente pedir ser atendido, Giva? Tem todo um trâmite, como eu acabei de falar. O governo acabou de sentar na cadeira, ainda está se adequando, se adaptando às suas salas, às suas equipes, seus assessores. As informações estão chegando ainda. Então, assim, mas este presidente, já pensando no futuro, já de imediatamente já fez um ofício e já encaminhou a deputada Regiane Dias ao deputado Hélio e ao governador com relação a esse título. Casas populares para Brasileira. Por que não? Brasileira é um município que a gente sabe que requer e precisa sim. Eu sou um conhecedor, ando muito no interior, também na zona rural, e eu sinto essa necessidade. Já tivemos anteriormente casas populares sendo realizadas, e eu posso lhe garantir que voltarão esses programas sociais, e inclusive do programa Minha Casa Minha Vida. Vai ser importante que vocês unam forças, porque Brasileira deu uma eleição muito forte para o Rafael Fonteles, não só nessa eleição, que Brasileira é uma cidade, um município, digamos que 97% petista, de acordo com os votos. E agora a gente vai falar especificamente da sua representatividade política, doutor Richards. Você que assumiu o partido, só para dar aqui uma rápida avaliação para o ouvinte e para o internauta que nos acompanha nesse momento. Você disputou sua primeira eleição em 2012, foi candidato a vice-prefeito. Naquela eleição não logrou êxito, aquela eleição em 2012. 2016, você foi candidato a vereador, prosperou, teve uma média de 400 votos. 408 votos. 408 votos. Com muito orgulho e muito agradecimento a esse povo de 2019 tivemos um fato atípico em Brasileira, que foi a cassação da prefeita Paula Araújo. O prefeito Alain, o presidente da Câmara na época, o prefeito Alain assumiu interinamente não só a prefeitura, mas também veio a disputa da eleição suplementar. E naquela eleição você também se candidatou a vice-prefeito, não foi uma eleição vitoriosa, obtiveram 2.200 votos. 2020, mais um confronto entre o ex-prefeito Alain e o Richardson continuou na chapa.
ali foi uma média também parecida com 2019, né? De 2.200 e alguma coisa de alguns votos. Brasileira sempre é uma eleição que não é muito folgada, não tem esse negócio, fulano vai ganhar. E eleição, presidente, eu vejo ela como uma nuvem, né? Ela está bem aqui numa posição favorável, daqui a pouco ela se dissipa e deixa de uma outra forma. Como é que o senhor analisa o cenário político local de Brasileira nesse momento, já que as coisas aqui estão muito antecipadas? Inclusive, eu quero aqui já adiantar um bastidor de política que a gente apura todos os dias, se vai proceder ou não, o dia e as próximas horas dirão para a gente se isso procede. Por exemplo, isso já é um fato. O vereador Afonso Lima pediu o afastamento da Câmara, vai para a Secretaria de Obras, e quem assume a vaga de suplente é o Renilson Souza, filiado do PP, aliado à prefeita atual de Brasileira. A outra informação que eu acabo de receber aqui, nesse momento, é que o ex-prefeito Alain, ex-presidente da Câmara, que perdeu as eleições agora recentemente em 2020, para a prefeita Carmen Jean, amanhã estará assumindo uma Secretaria de Saúde. E obviamente, quando você assume um cargo de secretaria, não é por uma questão técnica, é uma aliança política. Como é que o senhor vê a política local de Brasileira? Como é que o senhor se posiciona? A política estadual, você deu ali uma média de 400 e alguma... Quantos votos para o deputado Hélio estadual? 430. 430. Então você mostra poder de fogo. Como é que o presidente do PT, o político Richardson, analisa a política de Brasileira? Em que situação você se mantém aqui em Brasileira? Como é que você tem essa visão de política? Você continua a oposição? Também nos bastidores haveria informação de que você iria agregar também um grupo da prefeita Carmen Jean. E a gente queria saber essa informação, de fato, como é que se posiciona o doutor Richardson? Tô achando você muito apressado, viu, Gil? Não, são as informações que estão muito aceleradas, né? Então a gente tem que apurar isso. São apurações. Eu vou pedir licença a você aí para a gente só dar respirar. Uma ré. Foi muita informação que me chegou, informação que eu nem sabia, na verdade. Então, é isso. Então vamos lá. Giva, só um parênteses aqui. Eu acho que esse debate ele é importantíssimo, principalmente aqui a nosso nível estadual, mas também para falar sobre a posse do presidente Lula e a posse do nosso querido Wellington Dias. A posse do presidente Lula, Giva, para quem acompanhou, e eu tenho certeza que quase todos os brasileiros, quase todo o mundo acompanhou, foi um tremendo gesto de simplicidade e de entrega e de devolução ao povo brasileiro o poder que emana do povo, não é verdade? Aquele gesto do presidente Lula em receber a faixa de uma catadora de lixo, de subir para algumas pessoas que possam não ter entendido aquele gesto, né? Que eu tenho certeza que todo mundo entendeu. Ele pegou um negro, ele pegou uma pessoa deficiente física, ele pegou uma catadora de lixo, então ele passeou nas classes sociais, inclusive uma cachorra também. As pessoas, eu estava num lugar ontem, mas o Lula tá doido, subiu com a cachorra, mas a cachorra... Até os cachorros subiram. Não, é porque a cachorra, o animal naquele momento ali, ele tem um simbolismo. Tem, sim, não é por conta da história da cachorra que se chama resistência, porque a Janja não sei o que recebeu e tal. Não tem nada a ver. É porque hoje a defesa dos animais, a causa em defesa dos animais, ela é muito grande. Eu conheço pessoas que criam gatos, criam cachorros e tratam realmente como quase pessoas. Então é muito importante essa defesa dos animais. Eu sou um defensor dos animais, eu abraço essa causa. Então, assim, é uma causa que o próprio presidente quis trazer para que a população veja o quão é importante essa questão. E o nosso queridíssimo Wellington Dias, nosso ex-governador e agora então eleito para o Senado e também ministro, né, do Desenvolvimento Social, tenho certeza e plena certeza absoluta, essa questão quando a gente tocou aí nas casas, é totalmente
de responsabilidade do nosso governador, ex-governador Wellington Dias. É um homem muito sensível. Eu já tenho sinalizações do próprio governador, ex-governador Wellington Dias, que dará uma atenção especial, não só nos programas como Bolsa Família, e programas que são geridos ali através de prefeituras e de pactuações com as prefeituras, mas eu tenho plena convicção de que o Wellington Dias, nosso ministro, dará uma atenção especial. Deixa eu só fazer aqui também uma observação a respeito da posse do próximo vereador Renilson. A ordem de posse é a seguinte: com o afastamento do vereador Afonso, quem assume é o Algean, que é o próximo suplente. Ele assume, pede o afastamento e daí é que vem a vez do Renilson. Mas agora você não vai fugir das interrogações locais. Vou repetir, refazer o nosso questionamento aqui. Como é que se posiciona o Dr. Richardson Menezes, a sua opinião sobre a ida, né, que já previamente aqui confirmada, do ex-prefeito Alain, que foi derrotado nas eleições recentemente, ele que coloca no ar o seu legado de 2.000 e alguns votos, e essa turma que está na oposição, quando você vota em alguém, você acredita naquele potencial político, e quando há a forma acéfala do político, essa turma tem que ter um rumo, né? Como é que a oposição vai se reposicionar, ou como está se reposicionando, e se você permanece na oposição em Brasileira ou vai esperar os próximos dias para ter uma definição sobre? Giva, vamos lá. Eu teria outras coisas para falar, mas antes de eu ir embora, eu quero que você fale sobre. Eu quero falar sobre filiação partidária. Sim, mas vamos lá, vamos lá. Vamos entrar nessa questão aí da questão municipal, que eu acho que é o cerne hoje da nossa entrevista aqui também. Giva, eu não tenho procuração para falar pelo Alain aqui, mas tem uma observação. Mas recebi uma ligação do próprio hoje, de manhã cedo, me comunicando essa ida até compor com a gestão. Inclusive, o agradeci pela atenção que ele me teve. O Alain é uma pessoa de um caráter que eu conheci, porque trabalhamos juntos. Então não vou aqui denigrir a imagem dele de forma alguma. É claro que ele tem um posicionamento político dele e eu tenho o meu. Nós enfrentamos 2 campanhas juntos e ele tem as suas tomadas de decisões. As nossas tomadas de decisões, que somos políticos, elas sempre vêm acompanhadas de reações. É aquela lei da física, é uma ação, a reação, né? Tem uma reação. Então eu tenho certeza que ele deve estar preparado para receber as reações que possam vir, né? Uma decisão dessa não toma da noite para o dia. Não. Ele pensa, ele deve ter pensado, ele deve ter refletido, deve ter conversado com a base dele e tomou essa decisão. Eu acho que cabe a nós respeitarmos a decisão dele e esperarmos para ver o que vai acontecer. Eu acho que o eleitorado é quem tem o seu poder de avaliação sobre tudo o que acontece aqui pelas tomadas de decisões dos próprios políticos. Como você bem falou, a gente deposita numa pessoa uma confiança, ela toma um posicionamento divergente do que o eleitor pensa, e o eleitor é quem vai fazer a sua análise sobre as atitudes que a gente toma. Seu valor de juízo, né? Aqui em Brasileira as coisas estão adiantadas, você disse que estão aceleradas, mas é porque estão, né? Sim. Já tivemos agora recentemente... Se não fosse, não seria Brasileira, né? Seria Brasileira. Então nós tivemos recentemente o lançamento da pré-candidatura do empresário Ranieri Mazzilli, que será apoiado, né? Inclusive as redes sociais da prefeita é de que tem o seu apoio incondicional. Obviamente que também terá do seu grupo político, e lá também da oposição, quem estava na oposição e hoje acompanha a prefeita é o vereador Nelson Menezes, que também está para lá, né, fez essa adesão ao grupo político da prefeita, e agora está indo o ex-prefeito, o ex-presidente da Câmara, ex-vereador, o Alain Jussier. E o Dr. Richard, vai me responder em posicionamento local? Sim, Giva, claro que eu vou responder, até mesmo porque eu não posso fugir desse compromisso que eu tenho com o povo de Brasileira. Eu fui eleito em Brasileira em 2016, 408 votos.
Como já disse, eu não canso de agradecer à população pela quantidade, essa expressiva quantidade de votos, embora não tenha mais adentrado a casa do povo e exercido o meu papel de vereador na tribuna, que tanto tenho saudades daquela casa, mas não poderia deixar de dar essa satisfação, porque os rumores realmente saíram na cidade sobre essa questão da minha ida ou não à gestão. Giva, a política, ela é importante que as pessoas entendam que ela é feita de transformação. Quem está dentro da política, ela vem acompanhada de transformação, de mudanças, de cobrança e principalmente de participação. Quem não tiver essa vontade de transformar a sua cidade, de mudar a sua cidade, de cobrar as coisas que estão erradas na sua cidade e principalmente de ter uma participação não na gestão diretamente ligada, mas o que é uma participação? É você ir para uma rede social e cobrar, é você ir a um vereador e pedir para ele falar, é você ir no Tribunal de Contas do Estado do Piauí e ir lá fazer uma denúncia que você pode fazer. Tem um link que é muito fácil de fazer, lá mostra todos os contratos que a prefeitura realiza. Hoje é praticamente online, faz uma licitação aqui, amanhã já faz. Eu acho que é um tema que você inclusive poderia aprofundar mais aqui no seu podcast, nas suas redes sociais. Então a política é isso, é participação, tem que ter. É muito difícil é muito fácil um eleitor que não tem essa participação ou esse compromisso fazer qualquer tipo de crítica. O Richardson vai para a gestão da Carmen Jean porque da prefeitura, porque tem algum interesse, o Alan vai, o Nelson vai, o Giva, o Pedro, o Antônio, o Chico. Então eu acho que a participação, a cobrança, ela só pode vir de quem realmente se preocupa e de quem participa. Mas deixa eu te falar, eu fui realmente convidado. Fui convidado pela prefeita, fui convidado pelo pré-candidato Ranieri Mazzilli para compor a gestão deles. Mas eu disse que não era possível. Por quê? Porque hoje eu tenho uma sigla partidária para comandar, o Partido dos Trabalhadores. E não só por isso, eu tenho os meus motivos para estar aqui onde estou hoje e seguir em frente com o Partido dos Trabalhadores, porque a prefeita não votou no Rafael. Não. Então, para eu sair de uma equipe que votou, abraçou, defendeu, para ir para lá, eu não tinha condições. Então, sempre coloquei isso bem claro para todos que me procuraram e conversaram comigo. Mas eu posso te afirmar, eu continuo na oposição, eu sou oposição, até mesmo porque só existe dois lados. Quem não está... Oposição ou gestão, né? Se você não está na gestão, você é oposição, não adianta. Você pode ter inclusive dois grupos, 3 grupos na oposição, mas você é oposição, entendeu? Não tem como você fugir disso. E política é isso, é presença, é participação, é acessibilidade. Mas eu posso afirmar aos meus amigos que me seguem, as minhas lideranças, que o Richardson Menezes continua na oposição. Mas o senhor poderia me responder se esse seu convite para a gestão não seria um meio da prefeita se aproximar do governo através do seu mandato de presidente municipal do partido? Não sei, até poderia. Poderia, né? Até poderia. Eu não sei qual era o pensamento dela, mas eu acho, Giva, e também a gente precisa ser muito cautelosos e precisamos até saber porque ela jogar o jogo. Ela votou em 2 deputados que apoiam o governo. Sim. Né? E precisamos saber jogar o jogo da política. E ela tendo o presidente do PT no município aliado já seria... Claro. E é totalmente normal que alguém que olhe para alguém, para uma pessoa e veja naquela pessoa uma capacidade de agregar, trazer para si aquela pessoa.
Então é isso que a oposição precisa fazer, é olhar para uma pessoa e dizer, aquela pessoa é importante para a gente, então vamos abraçá-la e vamos valorizá-la e vamos dar oportunidade para que ela possa desenvolver um trabalho. Talvez a prefeita conseguiu ver isso no presidente do partido e o convidou. E aqui em Brasileira nós temos muitas lideranças na oposição que se colocam na condição de candidato a prefeito para o ano que vem. Você tem essa pretensão, presidente, em se candidatar a prefeito, em se colocar na oposição nessa condição de pré-candidato? Assim, direto, logo você está perguntando, de Sim, cara logo. Sem água. Rapaz, cara, não dá tempo nem eu beber uma água. Beba aí, engula aí e responda. Deixa eu te falar, Diva. O Partido dos Trabalhadores aqui em Brasileira, desde que assumimos do ex-presidente Nilson Diniz, nós temos uma missão. E uma das nossas missões é aumentar o poder quando eu falo poder, não é o poder de ter poder em si, é o poder de barganha, no sentido positivo da palavra, de participação mais popular e de gestão no Estado. Nós temos uma missão de agregar mais pessoas ao Partido dos Trabalhadores. Inclusive, você sabe, eu já lhe fiz o convite várias vezes. Sim. Trouxe inclusive a sua ficha de filiação. Vou assinar já. Eu só vou sair daqui hoje com a sua ficha de filiação assinada. A cara do Ângelo, a cara do Ângelo. Viu, Ângelo? Você vai ser a testemunha. Você vai sair daqui filiado do Partido dos Trabalhadores hoje. Posso me candidatar a vereador pela sigla? Pode, claro, deve. E é por isso que se você for candidato a prefeito, você vai distribuir seus votos de vereador para mim. E é por isso que eu estou aqui, justamente para isso, Giva, para conclamar as pessoas. Sim. Porque nós já estamos aptos a receber filiações. Já fizemos um dia de filiação lá em casa. Foi um dia muito movimentado. Filiaram-se mais de 30 pessoas. E hoje eu estou aqui justamente para convidar essas pessoas que sejam simpatizantes, que tenham interesse nessa participação que eu tanto falei agora há pouco, essa participação popular, de se inserir na política, porque hoje as pessoas precisam, Giva, abrir a mente. Só quem é vereador é quem tem um parente político? Não. Qualquer cidadão do povo acima de 18 anos já pode se candidatar. Então, ele pode, se quem estiver me ouvindo, aquele garoto lá do Saco dos Polidoro, do Mucambinho, do Poção, seja de onde for, qualquer comunidade ou da própria cidade, quiser se candidatar e quiser se filiar ao Partido dos Trabalhadores, aquela cobrança que ele faz para o político, é importante ele ter essa participação popular através disso. Então, eu quero aqui convidar todos os amigos que sejam simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, eu como presidente, para você fazer a filiação do partido. Não precisa do presidente, você pode ir ao site do PT, só coloca lá, vai na filiação, preenche uma ficha, passa pela avaliação da sua ficha e tão logo você já recebe a sua carteirinha, inclusive uma carteirinha linda e vermelhinha com a estrelinha, muito bonito. Então é isso, eu acho que é importante essa filiação e a gente vai, Giva, trazer mais pessoas para se filiarem e com essa vinda dessas pessoas irão se candidatar. Inclusive eu, como presidente do partido, maior de idade, preenchendo todos os requisitos, estou colocando o meu nome à candidatura de prefeito de Brasileira. Sim. Isso quer dizer que eu serei o candidato da oposição? Não, isso não quer dizer nada disso. Eu estou dizendo que eu estou colocando o meu nome à disposição do grupo de oposição. Entendeu? Então, se essa for a vontade dos filiados e do grupo, nós caminharemos juntos de mão dada. Se não for a vontade, o partido tomará uma outra decisão. É importante. Inclusive, nós fizemos uma enquete no Portal Brasileira e o último dado que eu observei é que você está lá no primeiro lugar, né, na opção do internauta. É claro que todo mundo poderia votar quantas vezes fosse possível. E também, em primeiro lugar, está você, na opinião do internauta. Em segundo lugar, se não me falha a memória, está o Zé Filho. Em terceiro lugar, o Júnior Aguiar. Quarto, Alain. E em quinto vem o candidato da gestão, o Ranieri Mazzilli. Mas é uma opinião do internauta, é mais de torcida do que estatístico, né? As pessoas votam quantas vezes, mas não deixa de ser um espelho, né, que as pessoas pretendem. Se você tem uma torcida,
você tem uma pretensão de voto ali. Mas enfim, só para arrematar aqui a história, nós citamos o Alain Jussier. Se quiser entrar em contato com a produção, nós damos a voz também, né, para que ele faça o seu questionamento. Não falamos de forma pejorativa, mas para uma questão de comunicação, né, dos fatos que estão ocorrendo, porque a gente sempre procurava a informação e era dada como não, ainda não é a hora. Então chegou a hora e estamos cá comentando essa situação. Presidente, lhe agradeço sua vinda aqui no nosso Jornal da Estação. Foi uma conversa muito produtiva, proveitosa, e fique à vontade para você falar outros fatos que nós não colocamos aqui no questionamento. Eu já agradeço a sua vinda aqui no nosso podcast Brasileira Mídia, aos ouvintes da Estação FM também. Você tá igual aquele namorado que quando quer pegar o beijo da namorada, pronto, já manda ela embora, né? Já é assim. Não, tô mandando embora não, fica à vontade. Fica à vontade. Já sabe do que queria, né? Agora você tá mandando embora. Mas espera aí, mas eu vou pedir aqui sua permissão, brincadeiras à parte. É só para falar sobre realmente a questão da filiação. Quando eu coloco meu nome à disposição, isso não quer dizer que dentro do partido não poderão ter outros nomes, né, após a filiação, para concorrer às eleições municipais na chapa majoritária e também na chapa proporcional. Já temos várias pessoas que estão filiadas e várias pessoas que estão querendo vir para se filiarem ao partido para concorrer na chapa proporcional como vereador. Então eu não posso deixar e não posso furtar exatamente disso, de conclamar essas pessoas que estão aí com desejo de se candidatarem a vereador ou a prefeito, que venham ao Partido dos Trabalhadores, façam a sua filiação e que concorram às eleições. Eu acho totalmente plausível dessas pessoas que têm a coragem, a determinação de querer o melhor para a sua cidade. É isso que eu quero para a minha, é isso que eu defendo e é isso que eu correria atrás. E só voltando também um pouquinho sobre a questão de benefícios, de obras para a nossa cidade, o deputado Hélio, juntamente com a deputada Regiane Dias, conseguiu aí a liberação da construção de calçamento, né, da pavimentação. Fizemos lá no Saco, estamos realizando no Gado Bravo, e eu quero dizer aqui para a comunidade, aproveitar esse espaço aqui, essa audiência do Giva, que é grande, nossa cidade, para dizer que o calçamento deu uma parada agora no final de ano, porque toda a esfera administrativa para, né? Mas estamos lá, mais de 50% da obra já realizada, o calçamento que pega ali quase 600 metros linear de calçamento ali na rua principal do Gado Bravo, já está com mais de 50% realizado. Que a população não se preocupe, peço desculpas pelo transtorno que ocasiona lá essa paralisação da obra, né? De paralelepípedo. Então assim, mas é pelo um bem melhor, é pelo progresso. Então fiquem tranquilos, fiquem sossegados, a obra vai continuar. Tão logo as coisas retomem seus lugares, a obra irá continuar. Na Pissarra já concluímos lá também, na Pissarra fizemos também calçamento na Pissarra, e para aquelas pessoas do Saco dos Polidórios também irá calçamento para lá, e será realizado também lá uma grande quantidade de calçamento também lá na comunidade. Você tem um ouvinte tão fiel que ele vai caminhando na rua e o povo escuta o som do rádio aí, ouvindo no meio da rua. Eu sou um cara muito abençoado, Giva. Graças a Deus, eu por onde passo, com relação a essa votação aí, eu não poderia deixar de agradecer aqueles internautas que votaram, nos dando aí mais de 2.700 votos. A gente se despede do podcast Brasileira Mídia e a gente volta na quarta-feira no podcast com a entrevista com o presidente da Câmara, Júnior Aguiar, reeleito e empossado nesta segunda-feira. Seguimos aqui no rádio ao vivo. Agradeço lá o nosso podcast. Obrigado, e quero também aqui parabenizar o presidente pela sua reeleição de forma unânime na Câmara Municipal de Brasileira. Muito bem, seguimos aqui no rádio. Pode encerrar a transmissão do podcast. No rádio a gente prossegue.